pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem lidos do mês de fevereiro. Eu li bastante livro de novo esse mês, nota 10 para Maria Angélica! Então, esse mês eu li no total 10 livros e 2 graphic novels, sendo entre os livros 2 audiobooks, 2 e-books e 6 livros físicos. Então, primeiro eu vou falar dos audiobooks. Como eu já disse, eu li 2 audiobooks esse mês. O primeiro audiobook que eu ouvi foi o Yes Please, da Amy Poehler. É um conjunto de memórias da Amy Poehler, esse livro. Fala um pouco sobre a vida dela e de quando ela começou a gostar de comédia e como que prosseguiu a carreira dela a partir daí. Eu gostei muito do livro dela. Eu achei que fosse ser só um saco de risadas, mas no final, além de ter algumas risadas, o livro na verdade é bem sério até. Ela trata um pouco das coisas de uma forma mais séria, o que eu apreciei bastante. Por mais que ela seja uma comediante, eu acho que ela tem uma visão muito real do mundo, assim. Então eu gostei bastante das coisas que ela escreveu e elas realmente me tocaram em alguns momentos do livro, inclusive. Então foi um audiobook rapidinho de ouvir e o audiobook é nota 10, pessoal. Ela mesma narra o audiobook dela e fica fantástico quando ela mesma narra o livro. E é sempre fantástico quando o próprio autor narra o seu livro, porque daí ele dá entonação para a leitura do que ele queria dar quando ele escreveu o livro. Então quando você ouve o audiobook sendo narrado por ele mesmo, você ouve exatamente o que ele estava tentando passar quando ele escreveu aquele parágrafo, aquela frase ou aquele capítulo. Muito, muito bom. Eu adorei esse audiobook, dei 5 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. O próximo audiobook que eu ouvi foi Ruby Red, da Kirsten Gier. Eu tava lá navegando pelo audible.com, que é o site em que eu compro os meus audiobooks, e eu tava passeando pelos livros, né, de YA e acabei vendo que esse tava $5 apenas. Eu já queria ler esse livro, eu tinha uma certa curiosidade sobre ele, mas como as opiniões das pessoas são meio mistas em relação a essa série, eu fiquei na dúvida se eu comprava, se eu gastava o dinheiro ou não pra ler. Então eu falei assim, $5 só pelo audiobook, vou comprar o audiobook, né? Então eu acabei comprando o audiobook e eu gostei bastante do livro. O livro conta a história da Gwendolyn, que na família dela algumas pessoas têm a capacidade de viajar no tempo, tem um gene que permite que eles viajem no tempo e por toda a vida dela eles achavam que ia ser a prima dela que ia ser a pessoa a viajar no tempo. Mas depois que ela faz 16 anos ela começa a se sentir mal e tudo e acaba sendo ela a pessoa que viaja no tempo. Então, imaginem só, ela completamente despreparada, a prima dela foi preparada a vida inteira dela para essa viagem no tempo e a Gwen, quando ela viaja no tempo, ela tá completamente despreparada para as coisas que vão acontecer. Então é bastante engraçado assim as aventuras e desventuras dela nessas viagens do tempo e tem um mistério bem interessante também que vai se expandir durante toda a trilogia. E eu gostei bastante, gente. Eu gostei o suficiente para comprar o segundo livro em audiobook também. E inclusive eu tô ouvindo ele agora. Ruby Red originalmente foi escrito em alemão, não tem ainda edição em português, infelizmente, porque se tivesse eu teria comprado a edição brasileira. Mas como não tem ainda, acabei comprando a edição em inglês do audiobook. Eu dei 4 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. Eu li também 2 graphic novels esse mês. O primeiro foi Saga, volume 1, do Brian K. Vaughan e ilustrações da Fiona Staples. Eu adorei Saga, adorei. Tem muito humor, tem um conflito interessante. Enfim, eu achei super divertida essa graphic novel. Ela conta a história da Alana e do Marco, que eles são de espécies diferentes do mundo que existe ali, do mundo de fantasia que existe. E essas 2 espécies estão em guerra há milhares de anos, eles já nem lembram mais por que existe a guerra. Eu só sei que eles acabam se apaixonando e acabam tendo uma filha junto. E a história de Saga é contada sob a perspectiva da filha, então ela só é contada a partir do momento em que a filha deles nasce. O que é muito interessante é a narração da filha deles. Saga já tem edição em português aqui no Brasil, eu não sei qual que é a das editoras de graphic novels que lançou aqui, mas já tem, inclusive já vi na Saraiva. Se você gosta de graphic novels, certamente Saga tem que estar na sua coleção. Muito, muito bom. 4 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. A outra graphic novel que eu li foi o volume 2 de Fábulas, chamado Animal Farm. Eu não sei qual é o nome em português desse volume aqui. Eu gostei bastante do segundo volume, achei uma história super divertida. Conta um pouco sobre a vida na fazenda, que é onde moram os personagens de Fábulas
que não têm aspecto humano e eles não podem viver na sociedade, então eles precisam ficar reclusos. Eu gostei bastante da história, é meio tipo uma mistura de Revolução dos Bichos com fábula mesmo. Tem a Caixinhas de Ouro, super revolucionária, Che Guevara, achei super divertido disso. A única coisa que eu não gostei foi que não tem muito Bigby nesse volume. Ele aparece mais pro final, mas mesmo assim a parte que teve na Fazenda foi tão boa, mas tão boa, que me fez gostar bastante desse volume também. Então eu dei 4 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. Então esse mês eu também li 2 e-books. Eu não sei porque eu li esses e-books, um dia, sei lá, eu tava meio entediada. Vocês sabem a quantidade de livros que eu tenho ainda pra ler aqui em casa. Eu tava meio entediada e resolvi comprar esses 2 e-books e eu não sei porquê. Um deles é um romance adulto. Eu acho que eu tava com um pouquinho assim de vontade de ler sobre um romance, alguma coisa. Então esse romance se chama Kaleidoscope Hearts e é da Claire Contreras. É um romancezinho bem água com açúcar. Eu já esqueci sobre a história dele, de tão assim imemorável que ele é. Eu não lembro nem o nome dos personagens principais e eu fui procurar e eu não consegui achar, porque na descrição do livro no Goodreads não tem o nome deles. Mas é aquela historiazinha básica de que a gente se conhecia quando a gente era adolescente, eu era apaixonada por você, aí a gente teve um negócio, mas você me abandonou, agora eu morro de raiva de você, mas aí agora a gente se encontrou mais velho e você continua lindo, gostoso e maravilhoso e eu ainda tô apaixonada por você e nós vamos agora finalmente ficar juntos. Então é esse tipo de história. Então foi bem assim, mais ou menos. Ele é bem legalzinho, mas ao mesmo tempo, assim, eu tô meio de saco cheio de romance, que é tipo, se foca totalmente em romance. Então ele acabou não me conquistando tanto assim, esse livro. Eu dei 3 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. Outro livro que eu li esse mês é Where the World Takes Me, da Jay McLean. Esse livro é um new adult e conta a história da Chloe e do Hunter. A Chloe é uma órfã que a família inteira dela morreu de câncer e o Hunter é tipo o menino super popular da escola, bonitão, que todo mundo adora. Eles se conhecem e daí começam uma amizade, começa um semi-romance. Enfim, é bem básica a história, não tem nada assim demais na história. No final, um pouquinho mais pra metade do livro, eles até vão fazer uma viagem sozinhos e tal. Mas o livro não tem nada de extraordinário, com exceção ao Hunter. O Hunter é um dos melhores heróis que eu já li até hoje. Ele não é perfeito, mas ao mesmo tempo ele é a coisa mais fofa do universo e eu realmente me identifiquei com a história dele. Já a Chloe, eu achei a Chloe super mega chata. É aquele negócio de, ai meu Deus, eu não posso me apegar a ninguém porque eu vou morrer ou porque a minha família inteira me abandonou. Sei lá, eu entendo de onde vem o sentimento dela, eu só não consigo entender porque que tem que fugir de todo mundo. Tipo, eu não vou viver porque eu não quero fazer outras pessoas sofrerem. Sabe, tipo, eu odeio esse tipo de coisa, gente. É uma história que não me cativa e não me deixa emocionada, sabe? Tipo, porque eu acho estupidez. Eles passam o livro inteiro não se comunicando. Sei lá, não gosto desse tipo de personagem. Mas o Hunter, nota 10. Eu dei 3 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. Então indo pros livros físicos que eu li esse mês. Então eu li esse mês Amy e Matthew, da Come McGovern, que eu recebi em parceria com a editora Galera Record. Eu tenho sentimentos conflitantes em relação a esse livro. Vocês podem clicar no livro aqui que vai ter o link da resenha e eu também vou colocar o link aqui na descrição abaixo. Realmente, assim, ele, ao mesmo tempo que ele me agradou, ele me desagradou, esse livro. Assistam a minha resenha pra saber mais profundamente o que eu achei dele. Eu dei 3 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby pra Amy e Matthew. Esse mês eu também li Cinder, da Marissa Meyer. Como vocês sabem, esse foi o livro dos Read-alongueiros de janeiro. Eu gostei muito desse livro, é uma releitura da história da Cinderela. Ele tem bastante temas da Cinderela, mas ao mesmo tempo ele foge bastante desse tema porque ele se passa no futuro. Então, tipo, é tudo muito tecnológico que existe no futuro. E também a Cinder é uma ciborgue. Ela é humana ainda, mas ela tem várias partes do corpo que são mecânicas. Vocês podem clicar aqui no livro, que vai te levar lá pro nosso hangout de discussão. E eu também vou deixar o link aqui abaixo na descrição pra vocês. Eu gostei muito desse livro, certamente eu vou continuar com essa série. Eu só não continuei ainda, porque eu tenho aqui em casa o Scarlet e o Cress. Eu só não continuei ainda porque o Winter vai lançar só em outubro ou setembro desse ano. Então eu quero esperar um pouquinho mais pra ler, pra ficar mais próximo do lançamento de Winter. Porque eu sinto que eu vou gostar muito do resto dessa série. Muito mesmo. Eu dei 4 estrelas e 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. Um livro que eu li esse mês e que finalmente eu estou começando essa série foi
O Anjo Mecânico, da Cassandra Clare. Finalmente, gente, eu comecei As Peças Infernais. Sim, eu não continuei ainda depois que eu li esse, mas eu gostei muito mais desse primeiro livro do que eu gostei dos 3 primeiros de Instrumentos Mortais. Eu gostei muito do livro, só realmente ainda tem alguns probleminhas com ele. Achei a Tessa, que é a personagem principal, um pouco Clary ainda, tipo, ela ainda se deixa levar um pouco pela maré, o que as outras pessoas falam ao invés de agir. No final ela se redime um pouco com o que ela faz no final. Eu gostei muito do Jem, eu achei o Jem muito legal, gente fina pra caramba, mas ao mesmo tempo achei ele meio sem sal, assim, achei ele meio insosso. E o Will, eu ainda tenho sentimentos bem conflitantes em relação a ele. Eu ando numa fase em que eu não tenho muita paciência pra bad boys do estilo do Will. Eu espero que nos próximos 2 livros tenha uma explicação muito plausível pela forma como ele age nesse livro aqui, porque eu realmente não tenho paciência pra esse tipo de coisa pela forma como ele trata a Tessa. Mas de qualquer forma, assim como em Instrumentos Mortais, eu gostei muito dos personagens que estão em volta de todo mundo. Eu achei os personagens super interessantes e tô muito, muito, muito empolgada de continuar essa série. Dei 4 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. Outro livro que eu li esse mês e achei muito 10 foi A Filha do Louco, da Megan Shepherd. Esse livro é muito estranho, muito bizarro, mas ele é muito legal. Eu ainda tô assim meio que me pirando o cabeção ainda em relação às coisas que aconteceram nesse livro. A Filha do Louco, assim como Cinder, também é uma releitura de um livro clássico, e nesse caso aqui é A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. Então, pra quem não conhece A Ilha do Dr. Moreau, ele conta a história do médico Dr. Moreau, que ele é obcecado em transformar animais em homens. Nesse livro, o que acontece? A Julia e a mãe dela foram abandonados pelo pai dela quando o pai dela fugiu de Londres por causa das pesquisas loucas que ele fazia. Ela ficou sozinha com a mãe dela em Londres e depois a mãe dela morre no meio do caminho ainda. E ela acaba ficando completamente sozinha. Eu demorei um pouco pra entrar nesse livro. O começo dele é um pouco pedante, é um pouco difícil de entrar. Só que da metade pro fim do livro, o livro começa a pegar fogo e começa a ficar muito interessante. As coisas que acontecem nesse livro, as coisas que o pai dela faz são muito bizarras. Então é bem bizarro esse livro e eu tô super empolgada pra continuar a série. Se eu não me engano, o próximo livro da série vai ser uma releitura de Frankenstein, alguma coisa assim. Então muito, muito, muito interessante. Tem um triângulo amoroso que é muito interessante também, dividida entre qual dos dois ela tem que ficar. Enfim, eu achei muito, muito interessante esse livro. Muito bizarro, mas interessante também. Vale a pena dar uma lida no A Filha do Louco, da Megan Shepherd. Eu dei 4 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. Então, cumprindo com a minha meta de ler sempre um livro de autor brasileiro todo mês, esse mês eu escolhi ler O Perdida, da Karina Ricci. Esse livro também dispensa a apresentação, a maior parte de vocês já conhece esse livro. Ele conta a história da Sofia, que quando compra um celular vai pro século XIX e acaba se apaixonando por um homem lá. Eu fiquei um pouco decepcionada com esse livro, apesar de achar a premissa super interessante e achar até um pouco engraçada a forma como as pessoas reagiam a Sofia no século XIX. Ao mesmo tempo, eu odiei a Sofia, gente. Odiei a Sofia com todas as forças do meu ser, achei ela a personagem mais mal educada que eu já conheci até hoje. Eu não conseguia entender como que ela se proclamava uma super fã de livros de romance clássicos históricos, assim como Jane Austen, e não entender por que as pessoas no século XIX agiam daquele jeito e ficavam chocadas com a forma com que ela falava. Tipo, como que ela não sabe disso? Ela lê livros o tempo inteiro sobre aquele período e ela não entende por que as pessoas agem daquele jeito. Ficou muito bizarro isso pra mim. E também achei que a autora perdeu um pouco da oportunidade de desenvolver um pouco os outros personagens que estão em volta. A gente conhece muito sobre a Sofia e o Ian Clarke, mas a gente não conhece muito sobre a irmã do Ian, sobre as pessoas que trabalham na casa, enfim, ficou um pouco assim, tipo, vago. Por exemplo, por ela não ter desenvolvido a irmã do Ian Clarke, pra mim foi um pouco estranha a forma como ela se apegou rapidamente à Sofia, sendo que ela mal e porcamente interagia com a Sofia. Então, sei lá, eu achei que faltou muita coisa nesse livro pra ele subir um pouco mais o meu conceito. Eu dei, na verdade, 2,5 estrelas para esse livro, mas como o Goodreads e o Scooby não deixam você dar meia estrela, eu sempre arredondo pra cima, então eu dei 3 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. Então, por último, pessoal, eu tenho o livro mais inesperado que eu li este mês. Esse livro não era nada do que eu tava esperando realmente, que é o Quando as Estrelas Caem, da Amy Kaufman e da Megan Shepherd. Esse livro ainda não foi lançado no Brasil, mas ele vai ser iminentemente, vai ser lançado pela Novo Conceito, com o nome Quando as Estrelas Caem. Eu não sei quando vai ser lançado, mas eu sei que é Novo Conceito que comprou os direitos desse livro. Então esse livro conta a história da Lilac e do Tyver.
E eu realmente achava que esse livro ia ser tipo um romance super maravilhoso no espaço, mas daí eu descobri que não era nada disso, gente. Tem romance, mas tipo, é muito mais do que o romance esse livro. Por ele ser um pouco inesperado, eu realmente ainda não sei exatamente como eu me sinto em relação a esse livro. Eu gostei muito dele, mas ao mesmo tempo alguma coisa não sentou direito nele, assim, ficou muita coisa inexplicada ainda depois que esse livro acabou. Até porque, assim como as Crônicas Lunares, essa série, cada livro vai contar a história de um casal diferente. Então, eu não sei como é que eles vão lidar com as coisas que ficaram inexplicadas nesse livro, no próximo livro. Eu tenho já o próximo livro, que é o This Shattered World, mas eu não comecei a ler ainda, então, mas eu quero muito ler, porque eu quero saber as coisas que não ficaram explicadas nesse livro se explicam no segundo livro. Esse livro, então, conta a história da Lilac e do Tarver, que eles estão viajando numa espaçonave, que é, assim, a melhor espaçonave do mundo, e acontece um acidente e eles acabam escapando e ficando presos em um planeta deserto, e a história de sobrevivência deles nesse planeta até eles serem salvos. Então esse livro é uma mistura de O Quinto Elemento por causa do mundo futurístico que existe aqui. Também é uma mistura de Titanic, por causa do acidente, da fuga deles da espaçonave, e também de Lost, gente. Sim, do seriado Lost. Tem muito a ver com Lost esse livro aqui. Como eu disse, totalmente inesperado, eu não tava esperando esse tipo de história. Ele me deu muitos sentimentos. Eu fiquei assim, teve alguns momentos que meu coração até ficou apertado. E eu tô bem empolgada pra continuar essa série, sim, gente. Achei muito legal, muito interessante. 4 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scoob. Então, pessoal, eram esses livros que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Face, no Instagram. E nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo! Então, pessoal,